do ataque misógino que ela sofreu, mas falando dos interesses que estão por trás das pessoas que a atacaram. Eu vou passar um pouquinho aqui um vídeo muito bem feito do pessoal do De Olho nos Ruralistas, você certamente conhece esse site, é um amigo nosso, Alceu, e ele fez um perfil dos agressores da Marina, e eu vou mostrar por que isso é importante, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de soberania nacional. Vamos lá. Que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Estou falando com a ministra. Estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Quero separar. Quem é o senador que desafiou a ministra Marina Silva durante sessão da Comissão de Infraestrutura? Eu vou apenas estabelecer a ordem para darmos sequência. Cada um dos senadores. Convidada como ministra. Cada um dos senadores. Eu estou convidada como ministra. Cada um dos senadores. Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar. O senhor me peça senador, desculpa e eu permaneço. Se você não pede desculpa, eu vou me retirar. Se você... Quando eu separei, é porque não tenho nada contra a mulher, o desvio da ministra, foi isso que eu quis dizer aqui. Eu não fui convidada. A senhora está acreditando, quando diz que eu sou psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? A senhora está com medo de mim? Quais interesses Plínio Valério esconde? Por que ele deseja calar um ambientalista? Você sabia que ele possui um imóvel irregular em reserva ambiental na Amazônia e que ele aluga esse imóvel? Nós contamos essa história em nosso site em dezembro de 2023. Você já viu? O Brasil precisa conhecer melhor a bancada ruralista, a bancada das destruições. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eleito para o Senado em 2018, o amazonense Plínio Valério é uma das vozes mais agressivas da bancada ruralista em Brasília. Um levantamento da ONG Intervozes mostrou que Plínio foi o político que mais disseminou desinformação sobre a Amazônia. Os pesquisadores identificaram 20 notícias falsas promovidas por seu mandato em 2023. Naquele mesmo ano, a bancada ruralista montou uma CPI contra organizações ambientalistas e indigenistas que atuam na Amazônia. E quem foi o escolhido para presidi-la? Plínio Valério. O comando da CPI das ONGs queria difundir a ideia de que o governo Lula beneficia o terceiro setor para barrar o desenvolvimento da região norte. Um dos alvos principais de Plínio era exatamente Marina Silva. Por que tanto ódio? Ele é adversário da ministra do Meio Ambiente ou do Ambiente? Em dezembro de 2023, De Olho nos Ruralistas contou que o senador mantém, ilegalmente, uma casa de veraneio na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, às margens do Rio Negro, a cerca de 50 quilômetros do centro urbano de Manaus. A reserva tem 12 mil hectares e é ocupada por cerca de 80 famílias. Na área central da vila, há uma praia de areia branca e água doce que atrai visitantes, principalmente de Manaus. Por se tratarem de terras públicas, informa o INCRA, não existem lotes à venda. Ou melhor, não deveriam existir. A casa e o terreno constam nas declarações do senador ao TSE desde 2006, quando concorreu pela primeira vez ao Senado pelo Partido Verde. Em 2012, Plínio se elegeu vereador em Manaus. O valor do imóvel variou de 15 mil para 30 mil reais. E se manteve assim até 2018, quando ele finalmente ganhou uma cadeira no Senado pelo PSDB. Esse terreno vale muito mais. Além de utilizar o imóvel para lazer, descobrimos que Plínio Valério aluga o chalé de pedra na plataforma Airbnb. E quanto custa ficar no chalé, construído ilegalmente em reserva ambiental? Quase R$ 1.500 por noite. A responsável pelo anúncio é Luciana Alencar da Silva, enteada de Plínio e funcionária do senador Omar Aziz, com um salário de R$ 14 mil. Filiado ao PSD e membro da base governista, Aziz também fez parte da tropa de choque que atacou Marina na Comissão de Infraestrutura do Senado. A senhora não é mais ética do que ninguém aqui. Eu sei que eu não sou. Não é, não. Eu não Não disse venha que eu não mensurar sou. a ética para mim, porque a senhora não tem esse direito. Ético eu também sou. Nas redes sociais, Plínio Valério se apresenta como um caboclo nascido nas barrancas do Rio Juruá, em referência à sua cidade de origem, Erunepé, a 1.160 quilômetros de Manaus. O município de 33 mil habitantes no Vale do Juruá é dominado pela família do senador. Seu primo Raimundo Sergione Tomás foi vice-prefeito de 2017 a 2024. Hoje é suplente de vereador. Seu pai, Sérgio Paulo Tomás Filho, foi condenado em 2014 por gerenciar uma rede de exploração sexual de meninas entre 10 e 13 anos. Morto em 2019, ele cumpriu prisão domiciliar.
O irmão de Plínio, Maurílio Tomás, tentou a prefeitura em 2020, mas foi derrotado pela chapa de Sergioni. Em 2024, foi eleito vice-prefeito, na chapa de Áurea Marques. Vereador em Erunepé desde 2013 e meio-irmão de Plínio, Antilde José Gomes teve prisão decretada por suspeita de tráfico de drogas. Ele é apontado como o comprador de 100 quilos de oxi, uma versão mais potente da cocaína. Ele foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em março de 2022. Em entrevista ao G1, Plínio Valério afirmou não conviver com Antilde. Outro irmão do senador, Dicica Valério Tomás, já foi prefeito de Erunepé por 2 mandatos, em 2004 e 2008. Em 2021, Dicica foi condenado em primeira instância pela Justiça do Amazonas por improbidade administrativa e teve seus direitos políticos suspensos por 8 anos. Dicica tem fazendas voltadas para a pecuária e seringais, além de ser sócio da Rádio FM do Povo, em Manaus, e da editora Valério Tomás, do Grupo A Crítica. Seu filho, Dicica Calderaro Tomás, é vice-presidente da rede Calderaro de Comunicação, que engloba os veículos Inova TV e TV A Crítica, parceira da Rede TV em Amazonas. Muita gente acha que essa... Tudo bolsonarista. Tudo gente que está interessada em explorar aí a Amazônia para benefício próprio, desmatar, devastar e matar índio. O Plínio Valério também, ele tentou licenciar a exploração de ouro na Amazônia. Mink, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa briga da ministra Marina Silva sobre esse aspecto aí, essa turma, que são eles, e depois nós vamos chegar também em outra figurinha bastante querida do bolsonarismo, que é o Aldo Rebelo, que recentemente foi lá procurar... Virou casaca. Uma treta com o ministro Alexandre de Moraes, e é assumidamente, confessamente, um aliado do garimpo e dos assassinos lá na Amazônia. Por favor, se você puder falar um pouquinho. Claro, imagina. Olha, eu conheço a Marina há muitos e muitos anos, a sucedi, como eu falei, mantive todos os programas dela, incorporei alguns outros que não havia, por exemplo, o plano de combate ao desmatamento no Cerrado, tinha o PPCDAN, que era o combate ao desmatamento na Amazônia, incorporei outros. Conseguimos aprovar uma coisa que a Marina tinha encaminhado, mas não tinha conseguido, mas a gente deu sequência, que foi o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das suas emissões de carbono. Os países ricos tinham assinado antes o protocolo de Quioto, mas os em desenvolvimento, atualmente a gente fala o sul global, mas na época os em desenvolvimento estavam fora disso. E aí eu consegui, o Brasil foi o primeiro país, depois a China, a Índia também entraram da sua maneira nisso. Eu quero dizer que a Marina, ela é um ícone, né? Você não precisa de concordar com tudo dela, mas ela representa uma coisa muito forte. Através dela eu conheci o Chico Mendes, homenageamos o Chico Mendes aqui no Rio, aqui no meu gabinete eu tenho uma foto minha com Chico Mendes e com Betinho, eu todos os dias olho, porque esses dois fazem muita falta para a gente, o Betinho e o Chico Mendes. E a Marina está dentro dessa linha. Então, ela apanha muito e mantém a sua dignidade, mantém a sua linha reconhecida. É claro que há divergências dentro do governo que fragilizam um pouco ela. Mas isso não é uma coisa inusitada. No meu tempo de ministro, eu também brigava com vários ministros. O Stefanes era ministro da Agricultura, queria passar o rodo no Código Florestal, levar cana para o Pantanal, a gente não deixou, né? O ministro Lobão, que era de Minas e Energia, queria fazer térmicas a carvão em tudo que era lado, a gente não deixou, ele brigava comigo. A gente conseguiu aprovar a Carta dos Ventos, né? Que depois fez a energia eólica passar em 10 anos de 1% para 12%, né? Porque não basta você criticar, você tem que avançar nas alternativas. A Marina, ela tem adversários dentro do governo. Inclusive, eu vou te dizer que eu fiquei um pouco decepcionado, porque a nossa bancada progressista fez uma defesa muito fraca da Marina. Tíbia, face ao tamanho da truculência dessas que, como esse excelente vídeo mostrou, tem o rabo preso em interesses econômicos ligados à grilagem ao desmatamento. Por acaso, hoje, no Globo,
tem uma matéria mostrando que uma das questões que mais a Marinha levaram aos ataques contra a Marinha foi o asfaltamento da BR-319, que vai de Manaus a Rio Branco, são 850 quilômetros, mostrando que, no meu tempo, aparece uma foto minha nessa matéria, de 2010, portanto, há 15 anos atrás, eu mostrando um mapa e defendendo uma ferrovia para ligar Manaus a Rio Branco. Qual é a diferença? Quando você asfalta uma rodovia, você cria um fenômeno que nós chamamos de espinha de peixe. São várias estradinhas pequenininhas que vão entrando para dentro, os caminhões trazerem a madeira do desmatamento para a estrada principal. Quando você faz uma ferrovia, você garante o transporte de passageiros, de carga, emite menos e não tem esse fenômeno da espinha de peixe. Havia estudos na época que diziam que isso era viável economicamente, né? Então, isso é importante para nós, ambientalistas, não sermos apenas contra, mostrarmos que há alternativas que permitem a comunicação, o deslocamento, a carga, sem ter um impacto tão forte.